Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossas vidas. Vamos iniciar nossos estudos na noite de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores amigos que tanto têm feito por nós todos. Agradecer a oportunidade, pedir a eles que estejam conosco, nos envolvendo o coração, nos dando paz de espírito, compreensão da vida, que possamos segui-los no rumo da nossa própria evolução espiritual, no rumo de nossa própria felicidade, paz de espírito. Obrigado, mestre amigo, e ser conosco nesse instante e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Então, nós estamos estudando o livro Boa Nova, né? Dentro dos contos espíritas. Nós, num primeiro momento, nós abordamos o livro Jesus no Lar, e agora o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Jesus no Lar, de Neio Lúcio, e a Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, todos psicografados pelo Chico Xavier. Nós estamos no capítulo 9 de Boa Nova, e que tem como título Velhos e Moços. Não era raro observar-se, na pequena comunidade dos discípulos, o entrechoque das opiniões. Dentro do idealismo quente dos mais jovens, muitas vezes o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Enquanto Pedro e André, dois irmãos, se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, diziam, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Então, aqui nesse início da história, Humberto de Campos nos mostra que ali na comunidade apostólica, ali entre os 12, existiam aqueles mais novos, como Tadeu, como Tiago e João, os dois, Tiago, irmão de João, porque tem um outro Tiago, primo de Jesus, mas nesse caso aqui, Tiago, irmão de João, Tadeu, muito eufóricos. Somos jovens, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Então, eles estavam maravilhados com a mensagem e achavam assim, que vamos mudar o mundo. A ideia sempre foi essa, de muita gente. Muitos de nós tivemos essa expectativa, não precisamos mudar o mundo. É claro que nós temos que difundir a boa nova, temos que, mas a gente tem que estar sempre com primeiro foco na nossa mudança. Não adianta a gente mudar o mundo ou só levar a informação. Porque a informação nós já temos. Se nós não mudamos, por que a gente acha que levando a informação para os outros vão mudar? Então, mas principalmente quando a gente é mais jovem, a gente tem esse entusiasmo. É bom ter, mas a gente tem que ter o pé no chão também, Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém, atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Então, vão para Jerusalém. Jerusalém matou o Cristo, Então, imagina, eles iam lá achando que ia convencer aquelas pessoas, É muita ilusão. Realmente cheio de preconceitos na época, e falsos intérpretes. Sentiam-se fortes e bem dispostos, respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Achavam que eles eram os únicos que podiam, porque eles eram novos, tinham vitalidade, tinham força, tudo mais e tal, Por longas horas questionavam acerca de suas possibilidades. Apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos
imensos. E pensavam consigo, que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família e encarcerado nos seus pequeninos deveres? Olha, Simão Pedro era chefe de família, né? A gente tem uma passagem no Evangelho, ele vai curar, Jesus cura a sogra de Pedro, né? Então, chefe de família e com seus deveres diários, né? O que eles acham que que ele pode? Nós somos livres, não temos essas obrigações. E, no entanto, a gente vê que foi Simão Pedro que liderou o colégio apostólico, né? Liderou o grupo depois que Jesus partiu, né? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia. Quer dizer, Mateus era coletor de impostos, né? Então, ele não estava aí preso, né, às obrigações de todo dia. André e o irmão os escutavam despreocupados, para meditarem apenas quanto às lições. Então, eles ouviam aquilo, André e Simão Pedro, né? E Pedro, ouviam aquilo e essa coisa de, né, de adolescente, de jovem, né? E tudo mais. Então, eles não ligavam para isso. Entretanto, Simão, outro Simão, porque tem Simão Pedro, né? E tem Simão, mais tarde chamado o Zelote. Porque Zelote era uma seita naquela época, né? Era um dos mais revoltados contra o Império Romano, né? Inclusive, eles que promoveram a insurreição em Jerusalém contra os romanos e acabaram sendo a cidade acabou sendo destruída, não ficou pedra sobre pedra, como disse Jesus, né? Tinha dito Jesus antes. Então, os zelotes eram aqueles mais insubmissos e tudo mais. E Simão, o zelote, né, com certeza passou a seguir Jesus porque encontrou mais respostas na proposta do Messias do que na proposta revolucionária de violência, né? Isso lembra bastante cada um a gente respeita, né? Mas assim, o Nelson Xavier, que interpretou o Chico Xavier no cinema, né? Ele era comunista de carteirinha, ele era do Partido Comunista, né? E ele, depois que ele interpretou o Chico, ele falou que ali ele encontrou as respostas que ele sempre buscou, de igualdade, de fraternidade, e que, apesar, né, do comunismo, às vezes, ter essas ideias, mas eles também pregam a violência, o ódio, né? E uma coisa não se compatibiliza com a outra. Então, a gente respeita as ideologias e tudo mais e tal, mas o Evangelho do Cristo é um Evangelho de amor. E o Nelson Xavier passou a ser espírita, assim, né? Logo teve que passar um tempo, ele fez até outros filmes e tal, e depois ele desencarna, né? E muito bacana isso, assim, porque ele percebeu a mensagem. O Chico era uma alma viva aqui entre nós, né? Que vivenciava plenamente o Evangelho. Não é um espírito perfeito, um espírito puro, né? Mas é um espírito abnegado que vivenciou o Evangelho. Então, ao conhecê-lo, o Nelson Xavier falou, é isso, né? Ajudar os necessitados, mas com amor, né? Sem ódio a ninguém, sem ódio de classe, sem ódio, porque somos todos irmãos em Jesus Cristo, né? Então, essa é uma grande diferença, né? Entretanto, Simão, mais tarde chamado o Zelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações humilhado. Então, o Zelote era mais velho, ele se sentia humilhado com aquelas conversas, né? Algo mais velho que os companheiros, parece que ele é mais velho que até que os outros, em geral, né? Suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Então, ele achava que estava velho, sem energia para servir o Evangelho. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, né? Perguntava a si mesmo o que seria do seu esforço singelo junto de Jesus. Começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Então é natural, a pessoa vai envelhecendo, vai sentindo as energias vitais, energias físicas, diminuindo, né? Mas, por outro lado, isso é muito bom, né? Assim, bom porque a pessoa vai começando a ver os limites das suas possibilidades, né? Então, no começo, quer mudar o mundo. Depois você começa a ver, não, né? Nada impede a pessoa, mesmo com o declínio das forças, mesmo numa cadeira de rodas, a trabalhar dentro de si os sentimentos, o coração, e com isso ele está trabalhando o reino de Deus.
Muito mais até, às vezes, que muitos que estão propagandeando, etc., tal, que tem um esforço reconhecido, mas a vivência do reino de Deus dentro de si mesmo é o maior legado que nós podemos deixar, né? Podemos fazer. Até lemos ontem isso, uma mensagem falando da propaganda. Qual a maior propaganda? Deixar que Jesus cresça. Então, em nós, em nossas vidas. Então, às vezes a pessoa está numa cama, né, entrevada numa cama, mas ela ainda pode servir, às vezes, a Deus muito mais do que um jovem cheio de energia que está fazendo isso, aquilo outro, tudo mais, mas que esqueceu de vivenciar dentro de si. Não foi o que aconteceu depois com o Tiago, com o João, né? Todos eles vivenciaram, né, dentro de si o evangelho também, né? Mas acontece muitas vezes com a gente. A gente acha que, né, quando a gente é mais novo, que a gente faz isso, que aquilo que a gente descobrir a verdade, agora vou convencer o mundo da verdade. Não. Descobrir a verdade para eu aprender, eu vivenciar essa verdade, né? Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe roíam o coração. Então, ele foi ali falar com Jesus, né? Então, isso é uma coisa perigosa, a pessoa achar, não, eu não sirvo para ser do reino de Deus, eu não sirvo para, né, servir a Jesus porque eu tenho esse problema, eu tenho família, eu tenho uma doença, eu tenho... Não, né? Isso é uma ilusão. Não é aquele que está lá, né, como a gente comentou, né? Servir, Jesus é servir dentro da gente. Isso ninguém pode tirar da gente, a não ser que a gente esteja fora do nosso juízo normal, né? Que a gente não tenha condições de perceber. Mas, fora isso, a gente tem. Né? Então, eu estou velhinho ali, a pessoa está velhinha, né? Às vezes 90 anos, tem anos, né? A pessoa às vezes... Mas, às vezes, ela não... Né? Eu conheci pessoas assim, né? Pessoas bem de idade. Tinha uma casa espírita que a gente frequentava, em Uberaba, que a gente chamava até do Lar dos Velhinhos. Né? Não era Lar dos Velhinhos, não era abrigo, era a casa de dois velhinhos que moravam ali. Eu já conheci eles bem velhinhos, né? E é como conhecer dois apóstolos de Jesus, ali naquele cantinho, né? O próprio Chico Xavier, quando saiu da comunhão espírita, e antes de ter a casa espírita que ele fundou depois, ele frequentou muito tempo lá os velhinhos, que a gente falava, vamos lá nos velhinhos, né? E duas figuras assim memoráveis, né? Memoráveis, fantásticas, né? Ali na casa deles, tinha ali o centro do lado, né? Aquela coisa toda. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa. Jesus sabia né, das suas dúvidas, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Simão, disse o mestre com desvelado carinho. É Simão, chamado Zelote, né? Lembrando sempre. Poderíamos, acaso, perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo? Na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência da sabedoria. Né? Então, ali, a árvore começa pequena, tem as flores, e aí, no final, tem os frutos da experiência da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. Tem flor que cai com o vento. O primeiro vento que dá, ela cai, né? O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor, uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo lhe meditava os conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Essa imagem também pode ser a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca. Né? O Espírito também começa simples, ignorante, que, né, vai crescendo e tal, mas nunca morre, nunca se perde, né? Marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado. No caminho infinito do tempo, essa hora minúscula encerra o que existe
no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Isso a gente conhece pelo fenômeno da reencarnação. Tem jovens que são jovens no corpo, mas espiritualmente falando são espíritos milenares, enquanto existem pessoas de idade física, mas que são, né, adolescentes em espírito, assim, digamos, né? Não amadureceram. Então, senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda que devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e falou. Quer dizer, ele percebeu que Jesus começou a falar com imagens simbólicas e ele estava com dificuldade de acompanhar, então ele voltou para o caso dele especificamente, né, que ele estava com mais dúvidas. A verdade, senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga minha alma na semeadura da vossa doutrinação. Então, está se sentindo depauperado e velho, com medo de não resistir aos esforços né, para semear a doutrina de Jesus, que ele achava que era exigido dele. Né? Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus com serenidade enérgica. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso, a obra de Deus. Né? Da sua parte de esforço, nada mais é exigido dentro das nossas possibilidades. Né? Sobretudo, não esqueças que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e será mesmo, né? A gente sabe que João foi um discípulo que desencarnou com quase 100 anos, por volta de 100 anos de idade. Ele ficou bem velho, né? E os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Isso, de fato, aconteceu. Não te magoe a palestra dos jovens. Ele fala de João, só abrindo parênteses, mas não fala de Tiago, o irmão de João, porque Tiago morreu cedo, morreu apedrejado. Né? Tiago, ele foi para Jerusalém e foi, acho que o segundo, depois de Estevão, foi o segundo discípulo a morrer, né? Em nome do Cristo. Então, Tiago também morreu ali. Né? Então, ele não fala que Tiago vai ficar velho, ele fala que João, né? João será velho também. E, de fato, foi. Né? Não te magoe a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quer dizer, a flor pode servir para dar o fruto, mas também pode servir para jogar no caixão. Né? Quando te cerca o burburinho da mocidade, ama os jovens, que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixe de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Né? Dando Jesus por terminado o seu esclarecimento, Simão do Zelote se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, primo de Jesus, né? Falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para suas forças realizadoras. Também era jovem esse Tiago, né?
Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, Zelote, né, no entanto, sem experimentar qualquer laio de ciúme, recordou as elucidações do mestre. E logo se fez silêncio, a reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura. Então, Tiago falou alguma coisa da idade de Simão, né? Brincou, falou alguma coisa. Mas aí Tiago, depois que os dois estavam sozinhos, ele falou: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? Ele repetindo o que Jesus ensinou para ele, né? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-la as experiências dos seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias, para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. Olha só, não esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossas vidas. Quais são os fins sagrados de nossas vidas? A edificação do reino no íntimo das almas. Esse é o principal objetivo. O filho de Alfeu escutou-lhes observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir, nem de leve o coração. Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: Tens razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão o Zelote notou que havia na praia duas criancinhas inconscientes. Então, ele estava na praia, ali na praia perto do lago, né? E Jesus falando sobre o reino de Deus, ele viu que tinha duas criancinhas sozinhas ali, conscientes. Dominada pela luz que lhe fluía dos ensinamentos do mestre, a mãe delas não vira que se distanciavam. Então, a mãe delas não viu que ela estava tão, né, embevecida com as palavras de Jesus, ela não viu que as criancinhas, as filhas, né, estavam se afastando. Ao longo do primeiro lençol raso de água, acho que o pé da água. Não podiam morrer, podiam entrar na água e se afogar, né? O velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, observou os dois pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços, sentando-se numa pedra, e, terminada que foi a reunião, os restituiu ao colo materno em meio à suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se duas crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. Então ele foi útil ali. Né? Imagina terminar aquele dia de pregações com uma mãe desesperada que as duas crianças desencarnaram. Né? Então ele vai ali e recolhe, fica ali com as crianças, enquanto a mãe, quando terminam as pregações, a mãe vem e acolhe as crianças e ele se sente feliz por ter sido útil, de uma forma singela, né? De uma forma maravilhosa, simples. A gente quer coisas grandiosas porque nós somos vaidosos. A verdade é essa. Mas as coisas simples têm uma beleza encantadora, né? Que nos toca o coração, todos, né? Nessa noite, Simão o Zelote teve um sonho glorioso para a sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias, no cume de um monte, que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago. Então, Jesus abraçou, em cima do monte, assim, abraçou, agradeceu o esclarecimento que ele deu a Tiago, em sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu terno cuidado com duas crianças desconhecidas por amor de seu nome. Nenhum copo d'água será dado em meu nome, né? Até um copo d'água é reconhecido, né? por Jesus, porque são nas coisas singelas que a gente revela o amor do Cristo, né? O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime.
Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que os seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Olha só, ao lado de seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens verdade do céu, os velhos sagrada esperança. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica, né? O bordado da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. É o que importa, né? Então, com essa mensagem maravilhosa, né? Com essa lição sublime trazida por nosso irmão, nosso querido companheiro Humberto de Campos, nós vamos encerrando os comentários da noite, que a gente possa ficar, né? Quem quiser, né? Pode adquirir o livro. Esse livro é um dos mais importantes, né? Dentro da mensagem espírita, né? Das obras do Chico. E que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer, então, ao Mestre essa oportunidade bendita e maravilhosa que tivemos de reconhecer, de renovar nossos sentimentos à luz da Boa Nova do Mestre, narrada pelo nosso irmão, companheiro Humberto de Campos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar com Deus em todas as circunstâncias, na juventude, na madureza, na velhice, encarnados, desencarnados, em qualquer circunstância, possamos estar com Ele, com o Pai Celestial e com Jesus, o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo e ser conosco. Abençoe nossa noite, nosso dia de manhã, nossa semana que virá. Abençoe nossas vidas, agora e sempre, que assim seja.